E aí pessoal, tudo bem? Por aqui Eduardo Deitos. O assunto de hoje é folga das partes móveis dos motores. Vocês já estão vendo por aqui, dá para ver um pouquinho da imagem. Aqui tem pistão, tem biela, aqui tem um virabrequim. Daqui a pouco a gente vai mostrar com calma daqui a pouquinho para vocês. Não se preocupem. Presta atenção. Quando a gente fala em preparação de motores, eu já falei várias vezes aqui, mas uma coisa que a gente sempre fala: não adianta você sair comprando peça, montando o motor, tá? Vai lá, compra o jogo de pistão, compra o jogo de biela e aí manda fazer, manda colocar lá no carro, lá leva na retífica, ó, manda colocar aí e pronto. Gente, motor preparado não é motor montado. Você preparar motor não é montar motor, tá? Preparação de motores é uma coisa, montagem de motores é outra. Montagem de motores originais tem que ter o mesmo cuidado que montagem de preparação. O que muda nas duas são as diferenças de folgas, materiais, torques e o que cada uma suporta, perfeito? Mas presta atenção, a montagem de um motor original, você tem que montar na folga certa, né? A biela está aqui, ó, entre a biela e o virabrequim, né? A bronzina, tem mecânico que não sabe disso, tá? Então você vai falar assim, Eduardo, mas isso é lógico? Não. Se você conversar, e eu não sei se não chega nas 50%, 60% dos mecânicos que tem por aí hoje em dia, que eles não sabem que a bronzina não encosta no virabrequim, a bronzina não pode encostar no virabrequim. Eles dizem o seguinte, o motor funde porque a bronzina comeu o metal que desliza da bronzina, e não tem nada a ver. A bronzina jamais encosta, ou jamais poderia encostar no virabrequim. Quando encosta é porque você tem problema aí de folga de óleo excessiva, folga de óleo errado, a retífica errou na medida, você teve um problema na bomba de óleo, no filtro de óleo aí, eliminou o filme de óleo. Presta atenção, quando a gente bate na partida, vamos começar lá do início, pessoal. Bate na partida do carro, o motor começou a girar, forma aquele filme de óleo, a bomba pressuriza, vem o óleo pelo bloco do motor, passa pelo mancal, não tem nenhuma bronzina de mancal ali, mas vem pelo mancal. Deixa eu tentar virar aqui, eu acho que aqui vai dar para... Então, vem por aqui, aqui nós temos aqui, esse aqui é o motor Volkswagen Ar, então ele é só com 3 mancais aqui. Ele tem o quarto aqui da ponta, mas esse quase não conta. Quem segura o rojão são esses 3 mesmo aqui, tá? Por isso que o motor do Fusca é um pouco mais frágil que os outros motores, que ele só tem 3 mancais de apoio. Por exemplo, um AP, um Fit, os outros todos têm 5. O Fusca só tem 3 mancais de apoio e tem um aqui da ponta que é para tirar a vibração da polia, mas ele não serve como mancal de apoio, beleza? Então o óleo entra, passa, vem pelo bloco, passa pela bronzina, entra aqui nesses canais aqui, né, de lubrificação, entra nos canais de lubrificação, passa pelos furos do virabrequim, nesse caso vem um para cá e um para cá, para lubrificar essas duas bielas centrais aqui. Esse outro canal aqui vem para essa biela e o canal da ponta aqui vem para essa outra biela, no caso do Volkswagen Ar, tá? Quando você bateu na partida, tá, ele forma essa pressão de óleo, o óleo vem pelo bloco, passa pela bronzina e mancal, entra no virabrequim e preenche esse espaço, vou pegar uma outra aqui, ó, entre esse, a gente medir esse diâmetro aqui, esse aqui é um AP, né, e o diâmetro do virabrequim vai ter uma diferença, né, vai ter uma folga, tá? Essa é a folga de óleo ou, no meio de preparação, chamado luz de óleo, tá? Essa folga de óleo aqui, que tem que ser para o motor preparado diferente para o motor original. Motor original a gente trabalha na biela de 0,2 a 0,4 de folga de óleo, dependendo do motor, tá? Já no motor preparado, dependendo da preparação, 0,3, 0,4 até 0,6 na biela. E no mancal pode chegar, dependendo do motor, 0,12, já fizemos algumas coisas até um pouquinho mais, 0,14. Sendo que no mancal original, em média, é 0,5, de 0,4 a 0,6, aí dependendo do motor, tá? Então, quando a bomba vem, quando o motor funciona, girou o motor, a bomba pressuriza, cria esse filme de óleo, e aí justamente a bronzina trabalha flutuando no filme de óleo. Eduardo, você quer me dizer que quando tem a explosão, né, o pistão desceu, a válvula de admissão está aberta, chegou embaixo, a válvula fechou, primeiro tempo, segundo comprimiu, teve a faísca, teve a explosão. Quando a biela está descendo, empurrando o virabrequim com toda a força para baixo, a bronzina de cima não encosta no virabrequim? Não, não encosta.
aquele filme de óleo permanece ali, empurrando o virabrequim, fazendo com que haja o giro. Quando vence o filme de óleo, ela pode querer dar uma pegadinha. E aí pegou 1, 2, 5, 10, 1000 vezes, aí você perde o motor, vai fundir o teu motor mesmo, tá? E aí pode ter vários problemas, tá? De ele ter rompido esse filme de óleo. O filme de óleo ele se rompe por quê? Porque você pode ter uma trinca no virabrequim e não sabia. Por quê? Porque quando foi feita a retífica do motor, quando foi feita toda a montagem, não foi feito o teste de trinca, ou seja, a Magnaflux, isso mesmo, tá? Não foi passado o virabrequim na Magnaflux, não sabe que tem trinca no virabrequim e aí você tem uma perca de pressão de óleo. Ou a tua bomba de óleo pode estar com um problema, se não a bomba, o regulador de pressão de óleo dela, ou até um filtro de óleo, tá? Ou o conjunto que não foi medido. Aí que eu falo para vocês, meus amigos, nesse momento. Esse kit que eu apresento aqui para vocês, ó, tá aqui, ó. Vamos lá, de várias medidas, 75 a 100 milímetros, de 50 a 75, de 0 a 25 e de 25 a 50. São os micrômetros para você ir lá no teu virabrequim e tirar a medida, tá, do virabrequim. Aí você tira essa medidinha do virabrequim aqui, eu já mostrei várias vezes como é que a gente faz para tirar a medida, tá? O micrômetro ele tem uma catraquinha aqui, eu tô com a mão invertida aqui, a posição não tá boa, mas ó, já achei a medida dele aqui, ó. Travo ele tem uma travinha aqui atrás, e aí eu já posso fazer a minha leitura. Eu sei que ele estava zerado com 50, e ele já passou aqui, já foi para outra medida dele aqui. Desculpa, estava olhando errado aqui, ó. Ele estava em 50, já subiu para 55, 54,96 essa é a minha medida, tá? Nesse caso aqui eu pegaria o meu súbito, que é essa ferramenta que eu já falei também várias vezes para vocês. Ela vai marcar, né? Ela tem a marcaçãozinha dela. Eu tô colocando o dedo aqui, vocês devem ver o reloginho ali, ó, mexendo, né? Ela tem os kitzinhos que vão na ponta aqui para você acertando. Acerto a medida do meu súbito aqui e aí vou lá no meu bloco e vejo e meço a minha folga de óleo. Presta atenção. Você acha que você investir R$2.000 aí em equipamento na sua oficina para você aprender a usar, né? Você ter esse equipamento para você quando desmonta o motor, você abrir um motor dentro da oficina e aí você vai antes de mandar para a retífica, você tirar as medidas, anotar no papel, esse virabrequim voltar da retífica e você testar ele de novo para saber se a retífica fez um trabalho. Se você achar que investir R$2.000 é muito, não tem problema, não vou discutir com você, tá? Quando a gente está falando em folga folga de óleo, a gente pode usar o plastic gauge, eu vou mostrar aí para vocês. Porém, quando você for medir uma folga de cilindro, aí você não tem o plastic gauge para saber. Aí você tem que usar um súbito. Então, pessoal, o plastic gauge é isso aqui, ó. Você abre, ele vem dentro, vem um papelzinho. Então, aqui dentro desse... Deixa eu tentar colocar isso aqui, abrir um novo separador. Vamos ver se vai aparecer. Tá aqui, ó. Isso aqui é um papelzinho e tem essas medidas que vocês estão vendo aqui, ó. Elas vêm tanto em milímetro quanto em polegada, tá? Dentro desse papel tem um filetinho que parece um fio dental. Ele é bem fininho e bem delicado. Como que você faz para usar ele? Você vai, por exemplo, testar a primeira folga de óleo do mancal, tá? Você encaixa o virabrequim no bloco do motor, tá? Lubrifica normal. Vem com o plastic gauge, solta em cima do virabrequim, do mancal, vem com a capa do mancal, coloca em cima e torqueia, passa o óleozinho e torqueia. Torqueou, você não pode virar o virabrequim. Você torqueia no torque que você vai montar o motor e já solta e já tira a capa sem mexer no virabrequim. Quando você colocou esse filetinho e você torqueou, presta atenção. Colocou o filetinho, torqueou ali, ele vai esmagar esse filete, tá? E no momento que ele vai esmagar, ele vai achatar de acordo com a folga de óleo que o virabrequim tem, tá? Por isso que na hora que você vai montar, você passa o óleo no virabrequim, passa o óleo na bronzina, mas não pode deixar excesso, é só para não marcar, beleza? E aí, deixa eu voltar aqui na tela. Ó, o pessoal medindo aqui o plastic gauge, pode ser até, deixa eu tentar abrir um novo separador aqui para vocês verem. Olha aqui ele medindo
pela imagem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que ele vai comparar pela largura da imagem. Qual é a folga? Se a folga fosse maior, vinha para cá. Se fosse maior, vinha para cá. Se fosse menor, e aí aqui nele mesmo tem a marca para vocês saberem qual que é a folga de óleo. Tem outros plastiguês que já vem com as medidas, se é para você ter aí na tua empresa, então. Tem várias situações, tá? Inclusive tem vídeos aí na internet até mostrando como usar o plastic gauge. Eduardo, você usa plastic gauge para montar? Não. Eu, Eduardo Deitos, não uso plastic gauge. E por que o Eduardo Deitos não usa plastic gauge? Porque ele tem o equipamento dele, tá? Porque o Eduardo já investiu lá atrás, sabe que é necessário. Porque quando vem uma peça retífica, você vai medir colo a colo. Por quê? Porque é o teu nome que está na história, não é o nome da retífica, não é o nome de ninguém. Então não é o nome da retífica que está no jogo, é o nome teu, seja você tendo uma oficina mecânica, seja você um entusiasta, você montando motor na garagem para os amigos aí, seja você montador de motor original ou um preparador de motores, tá? É o seu nome que está na jogada, então você precisa respeitar essas folgas. Então o que acontece? Eu, Eduardo Deitos, tenho equipamento. Se você vai montar motor aí na garagem da sua casa, motores para os seus amigos, cara, é o seu nome que está em jogo, então é você que tem que conferir. Eu já cansei de torquear, coloco as capas de mancal, torqueio, pego, tiro a medida colo a colo do virabrequim, tá? Colo a colo do virabrequim e aí pego o meu súbito e vou medir. Já cansei de pegar, às vezes, não problema no virabrequim, que às vezes a retífica, como já conhece a retífica sabe, mas já cansei de pegar problema de capa de mancal fechada e já peguei bronzina com problema de fábrica. Você ir lá olhar um colo mais apertado que o outro, mais fechado, tá? 1 centésimo, 2 centésimos, e aí você não condena na hora. O que você faz? Você tira as bronzinas, torqueia as capas e vai medir se todas estão igual sem as bronzinas, só com a capa torqueada. Elas estão igual, o problema está onde? Está na bronzina. Ah, Eduardo, mas tem bronzina com defeito de fábrica? E tem muito, tá? Eduardo, você faz isso em todos os motores, originais ou preparados. Ah, Eduardo, mas dá um trabalho medonho, por isso que você tem que cobrar a tua mão de obra bem cobrada. Porque você perde tempo, não, você investe tempo seu, presta atenção. Montar motor bem montado, preparar motor bem preparado, você não perde tempo, você investe tempo. Então é o seguinte, pessoal, a montagem de um motor começa aí, lava bem as peças, pega teu material. Eduardo, eu não tenho súbito, eu não tenho micrômetro e eu não tenho condição nesse momento. Perfeito. Você faz serviço na mesma retífica sempre, beleza. O que você vai fazer? Você vai vir com o bloco do teu motor, vai colocar as bronzinas, vai torquear e aí você vai, as bielas torqueadas com as bronzinas, você vai voltar lá na retífica, tá? E vai falar, eu quero que você meça para mim. Tá? Aí ele vai medir todas as folgas e você vai anotar no papel. Se a retífica pede para você, manda as bronzinas para mim aqui que eu já te entrego ajustado o motor. Olho, cuidado, tá? Porque se ela falar que ela vai ajustar o motor para você, é porque pode ser que tenha algum problema, que ela tenha que mexer num mancal mais que o outro, tá? Então às vezes não é legal, é preferível você descobrir se o problema está na bronzina, no bloco. Então só voltando, só para a gente fazer um resumo dessa parte entre plastic gauge e micrômetro e súbito. Para fazer, presta atenção aqui, ó. Para fazer a medição certa da folga de óleo de qualquer motor, o ideal é você usar micrômetro, né, de todas as medidas, e o súbito. Ou ainda, se for uma opção sua, você usar o plastic gauge, tá? Torqueia, faz esmagamento, tira e compara. Não é uma coisa cara, porém, colocou o filetinho, esmagou, aquilo ali você perdeu. Você tem que, então tem que ter um estoquezinho aí. Eu prefiro investir, que você invista aqui, tá? Por quê? Porque com o súbito, com o micrômetro, você vai medir tudo, cilindro, vai medir todos os motores que você vai montar. Se você está usando só plastic gauge, pode ser que no motor original você não queira gastar ele, tá? E a ferramenta guardada com cuidado e manuseada com cuidado, você não tem o problema. Então, primeira coisa, tá? Você ter o equipamento certo, perfeito? Segundo, cuidado na hora de de passar essas medidas, tá? Então, pessoal, tem que cuidar muito bem dessa folga de óleo, quando a gente fala aqui, né? Que é a folga entre a bronzina de biela e o virabrequim e a bronzina de mancal
e o virabrequim. Outra coisa que a gente sempre fala, quando você vai repassar essas montagens aí, vocês já viram várias vezes, é a lubrificação durante a montagem, né? Cadê? Eu acho que... tá aqui, ó. Que é o nosso óleo lubrificante, né? Que a gente já falou várias vezes, que você tem que ter um óleo que seja viscoso, que seja pegajoso, né? Para você poder justamente montar e ele ficar. Então você vem ali, você passa, eu costumo passar na bronzina e esfregar com o dedo para grudar e depois coloco mais um fio de óleo. Ó, ele quase não escorre, dá uma olhada nisso aqui, ó. Vamos ver se pega aí. Ó, tá? Isso aqui você passa, cadê meu paninho que eu tinha aqui? Isso aqui você passa tanto na bronzina quanto no virabrequim. O teu motor pode ficar parado 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano ali, tá? Longe da poeira, lógico, longe de sujeira. E aí quando você vai bater na partida para o motor funcionar, a primeira vez, lógico que você vai bater sem ter faísca para fazer subir pressão de óleo, mas está todo o conjunto lubrificado e muito bem lubrificado, pessoal. Esse é um dos grandes segredos, cuidar dessas folgas, tá? Outra folga, presta atenção aqui, ó, presta atenção nessa dica. Outra folga que vocês têm que cuidar e cuidar muito, tá? É a folga lateral da biela, tá? Essa folga aqui, ó, deixa eu ver qual pistão que vai ver melhor. Esse aqui, eu acho. Esse aqui, ó. Esse aqui eu acho que vai dar para ver melhor. Eu vou chegar perto com o meu microfone e vamos ver se vai pegar, ó. Tá? Essa folga lateral aqui, ó, tá? Então, toda biela tem uma folga lateral, tá? Nos carros originais, depende do carro, 0,30, 0,20, 0,40, tá? Em carros de competição, e aí depende o carro, depende o motor, depende se é turbo, se é aspirado, se é circuito, se é rua, a gente trabalha com mais ou com menos folga. Mas por que que eu digo para vocês cuidarem? Por que que eu digo para vocês cuidarem? Esse virabrequim aqui é um virabrequim do Volkswagen Ar, original 69 mm, e nós levamos para passar ele para 74 mm. Eu estou usando o conjunto da Captiva aqui, de pistão e biela, Captiva. Então foi deslocado fora de centro, foi retificado deslocando fora de centro, tá? Eu estou com o virabrequim, presta atenção. O virabrequim aqui, ele foi aberto, né? Ele foi aberto um pouquinho para entrar. Porém, na hora de fazer a retífica, a pessoa não se atentou. Ela deixou os 4, já medi tudo, deixou os 4 igual, beleza? Ele só errou, foi na folga lateral, tá? Então, essa biela aqui, ó, que ela me faz o cilindro 2. Essa aqui é 1, 2, 3, 4. A do 2 está numa folga boa, ó. A gente pode medir, se eu não me engano, eu já medi, ele tem alguma coisa em torno de 0,60, 0,70. Esse aqui vai fazer o 1. Também folga boa. O 3, um pouco menos, mas tem, ó. Tá? Um pouco menos. Isso aqui nós vamos ajustar agora, não vamos montar desse jeito. Mas olha do cilindro 4 aqui, ó. Nada, 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 ó. Nada de folga. Deve ter um 0,20, 0,15 de folga. O que aconteceu? Quando ele colocou a pedra, que ele entrou com a pedra, ele abriu, né? Ele retificou fora de centro e não deu a folga lateral. O que vai acontecer com esse motor aqui? Se a gente montar assim, ele vai funcionar? Vai vir potência? Vai. Mas esse cilindro vai frear um pouquinho. Esse cilindro, ele não vai fundir. Se eu deixar com essa folga, ele não vai fundir a lateral de biela. Tá? Ele não vai fundir a lateral de biela. Porque tem uma folga boa, olha que a gente usa, é bom. Mas o que vai acontecer? Vai começar a esfregar com uma maior facilidade. Ele vai começar a aquecer, tá? E se ele aquecer esse colo mais do que o normal, porque a biela está esfregando ali durante o funcionamento, imagine esse motor girando 5, 6 mil, o que é que esse motor vai girar, tá? Vai esfregar ali e vai começar a aquecer. Aqueceu esse colo mais do que o normal, o que vai acontecer? Ele vai dar uma dilatadinha. Se ele der uma dilatadinha, ele vai pegar minha bronzina. Perfeito? Se ele me dar uma pegadinha na minha bronzina, vai começar a fundir. 2, 3 vezes que pegar, fundiu. E aí eu vou colocar a culpa em quem? O pessoal da retífica, né? Se eu não meço isso aqui antes, ele vai dizer, Eduardo, você quando ficou fora de centro, você comeu a parte de trás, tirou a dureza. Gente, já fiz centenas e centenas,
Centenas não, mas dezenas e dezenas de virabrequim assim, deslocado. O meu Fiat Brava HGT 1.8 tem o virabrequim deslocado, uso a biela do AP, no Brava desloquei, o meu motor é 1009, tá? O carro já rodou mais de 50 mil quilômetros, 48 mil, 50 mil quilômetros turbo, com virabrequim retificado, deslocado, sem fazer tratamento térmico, tá? E nunca tive um problema de bronzeamento. Pode ser que amanhã eu venha ter, mas nunca tive. E já foi para Dinamonte, já foi para a estrada, já brincamos no autódromo, já brinquei aqui no Rei da Rua, no início, nas 5, 6 primeiras sessões do Rei da Rua, não, da área 45 com ele. Então já sofreu muito esse motor e nunca teve problema, tá? Então, cuidado, tá? Quando o pessoal fala, não dá para retificar o virabrequim atrás que vai ficar na parte mole do virabrequim. Gente, o virabrequim faz força na parte de cima e na parte lateral dele aqui, tá? Que não é nem tanto assim, é mais ou menos aqui que ele vai fazer nessa inclinação. Na parte de trás, que é onde vai pegar a parte mole dele, não faz força. E se eu tenho um cuidado na hora de montagem com bastante óleo, se eu tenho uma bomba de óleo boa, uma 30 milímetros, uso óleo de boa qualidade, uso aditivo no óleo bem certinho, o que acontece? Nunca a minha bronzina vai encostar no meu virabrequim. Daí não importa se o virabrequim ali atrás está mole ou não, que é só a superfície onde vai passar perto da bronzina, tá? Então, cuidado, que você tem que cuidar isso aí, é cuidar das folgas, ter as folgas adequadas para cada tipo de montagem, para cada tipo de motor e para cada tipo de utilização, tá? E medir, pegar, que nem aqui você pega a palhetinha e vai medir e anota no papel. Se a diferença for pouca, você tira na lateral da biela e não tem problema. Se a diferença é muito grande, que nem nesse caso é grande, vai voltar o virabrequim para a retífica, ele vai ter o trabalho lá, o retificador, de centrar esse virabrequim na máquina e comer só a lateral, tá? Mas vai ter que ser, eu não vou deixar, não vou comer a biela, mesmo que se eu for comer a biela aqui, essa diferença toda me dá diferença no peso da biela. Ai, Eduardo, mas você podia tirar, não? Podia, mas não quero a coisa certa, tá? Fazendo certo, a gente sempre corre algum risco de quebra, né? Imagina fazendo errado. Pessoal, eu sei que tem dono de retífica, tem cara que trabalha em retífica assistindo a gente. Eu sei disso. Mas a verdade tem que ser dita. Como eu falei, não são 100% das retíficas que causam problema. Mas uma grande porcentagem causa problema e daí coloca a culpa na gente, no mecânico. Ah, porque você fez a montagem errada. Ah, porque você alterou o funcionamento, o sistema de funcionamento do motor. Isso aqui é uma biela de um Volkswagen Ar, vocês podem ver, limpinha, feito a bucha, prontinha, veio da retífica pronta para ser montado. Tá? Presta atenção. O cliente levou na retífica dele, não quis levar na nossa, falou assim, não, garantia por minha conta e tal. Tá bom, leva, beleza? Parente dele, a retífica lá, eu acho. Se vocês olharem aqui, ó, pessoal, ela tá baulada para esse lado. Deixa eu tentar ficar em pé e jogar mais para frente aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí. Senão eu vou colocar uma peça aqui do lado, vocês já vão entender. Quer ver? Segura aí. Se eu colocar isso aqui do lado, é que não vai dar, tá muito ruim. Não, dá para ver. Dá para ver? Deixa assim. Olha, perfeito. Perfeito? Isso. Ela tá baulada para cá, ó. Se eu virar ela vai ficar para fora, tá? Baixa um pouquinho. Aí. Beleza? Mas no visual dá para ver que ela tá baulada. Pessoal, presta atenção. Essa biela veio da retífica. Aí, nós fomos com a biela na retífica. Fomos lá. Aí o rapaz na retífica falou assim, não, deixa eu colocar aqui. Torqueou ela, colocou lá, bateu o entre-centro. O entre-centro dela tá retinho. Se eu montar essa biela no motor, vou funcionar, não vai marcar a bronzina, não vai fazer nada no motor. Só que presta atenção, é um motor original. Isso aqui não é nem um motor preparado, tá? E já entortou já começou a entortar. O que vai acontecer com esse motor aqui que deveria durar no mínimo 100 mil quilômetros? Com os óleos que tem hoje em dia. Hoje em dia não tem estrada de chão, hoje em dia não tem que subir serra, patinar no barro. Antigamente o motor do Volkswagen Ar durava muito menos, hoje o motor original tem que durar muito, tá? O que vai acontecer? Ela vai começar a dobrar um pouquinho mais,
vai dobrar um pouquinho mais. E a partir do momento que ela empenou aqui, 1 centésimo, 2 centésimos, ela começa a comer a bronzina. E aí começa a dar fuga de óleo. Aí o Fusca já não é aquele motor que a gente fala, né? Que é um motor, por exemplo, igual qualquer outro motor, um Cevel, um motor OHC da GM, um AP, qualquer outro motor. É um motor que é mais frágil. A gente sabe disso, tá? E aí vai comer a bronzina, e aí vai dar folga de óleo, e aí vai fundir esse motor com 30 a 40 mil quilômetros. Aí, o que vão dizer quando fundir o motor? Poxa vida, nós levamos lá no Eduardo Deitos, no Cláudio Deitos, que é o irmão dele, ou no seu Zezinho, que é o meu pai, que é muito conhecido por fazer um dos melhores motores aí a ar que temos aqui na cidade, tá? Levei lá e o motor durou muito pouco. Mas não durou pouco por causa da mão de obra do Eduardo, por exemplo. Vou falar no meu nome aqui. Durou pouco porque a retífica fez a cagada. Porém, a culpa final realmente é minha. Por quê? Porque eu peguei lá da retífica e montei, sem olhar. Tem mecânico, pessoal, por aí, que se diz mecânico, não deveria ser chamado de mecânico, que pega o virabrequim do jeito que vem da retífica e monta. E aí o cara não sabe o motivo que os motores dele, às vezes, começam a fundir, riscam bronzina, riscam virabrequim, na lenta, funcionou o motor, funcionou 15, 20 minutos, começou a bater tucho, acende a luz do óleo, não dá pressão de óleo, ele abre e está tudo riscado. E ele não sabe por quê. Sabe por que ele não sabe? Porque não chegou o virabrequim, ele não varetou o virabrequim, ele não limpou. Ele confiou na retífica. Ele mandou o conjunto de bronzinamento para a retífica mandar ajustado o motor para ele. Gente, presta atenção. Eu mando o virabrequim standard na retífica, eu preciso de uma retífica. O virabrequim standard vai para 0,25. Pronto. 0,25 mais baixo que a minha medida original. Acabou. Eu não preciso mandar a bronzina para ajustar. Tá? Vai chegar aqui, eu vou pegar a bronzina, vou colocar. Meu bloco está alinhado. Tá? O virabrequim retificado, eu coloco a bronzina. Se eu for medir a folga de óleo e tiver problema, aí eu começo a investigar. Vou olhar se todos os colos estão iguais. Virabrequim retificado, todos os colos iguais. Medir a folga de óleo, descobrir qual que é o colo que está mais fechado. Tiro todas as bronzinas e meço. Medir, eu estou com um problema de um colo com uma medida diferente, eu tenho que mandar mandrilhar mancal, tá? Que é fazer o alinhamento, né? Mandrilhar o mancal. Como é que eles mandrilham o mancal, pessoal? Pega a capa do mancal, retifica essa parte de baixo aqui, monta no local e mandrilha. É 100% correto? O correto seria tirar 2 décimos aqui e 2 décimos do bloco, mas tirar do bloco é difícil. Então eles normalmente tiram só da capa, tá? Tira da capa, coloca lá, alinha mancal e pronto, resolvido o problema, tá? Resolvido o problema. Alinhou mancal, conferiu, vai embora. Agora, se vocês não cuidam das folgas, e pessoal, eu estou falando aqui o que eu vejo de mecânico com problema, os caras montam um motor, porque como a gente vai muito no autódromo, eu vejo muito cara lá o seguinte, não, ele montou o motor, tá? Motor novo, montou o motor, foi para a pista 2 passadas, às vezes no two-step, desce tudo para baixo. Não vou dizer que o motor não quebra, sim, todo motor quebra. Tá? Todo motor um dia vai quebrar, mas você faz ele para não quebrar. Você já comprou um jogo de biela de R$ 2.500, você já comprou um jogo de pistão de R$ 2.500, já comprou um jogo de pino H13 Mega Power das Galáxias lá, já pagou mais R$ 800, que é para quê? Para não haver quebra, tá? E aí por um erro de montagem ou de verificação, na hora da montagem o motor quebra parado. E aí sabe o que o preparador fala pro dono do carro? Tava muito brabo o motorzão ficou brabo, ó, as bielinhas não aguentaram. Engraçado, o vizinho do lado que vive batendo recorde, compra as mesmas bielas, compra os mesmos pinos, o mesmo pistão, e o motor dele não quebra. Tá? Então, cuidado, pessoal, eu peço para vocês, para quem já é aluno, quem já fez o curso de preparação, sabe, eu passo todas as técnicas, vamos cuidar, volta lá e reveja aula por aula, para repassar tudo que eu passei lá, usar a ferramenta da forma certa. Se não lembra, não sabe, me chama, a gente conversa, a gente explica por quê, porque tem que haver um cuidado muito grande, tá?